Fala galera, tudo bom com você? Professor Daniel aqui na área. Você já ouviu falar sobre o pêndulo de Newton? O pêndulo de Newton ele vai explicar para você um dos princípios fundamentais que nós temos na dinâmica, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento, ok? Olha esse exemplo aqui clássico. Repara que ele vai botar uma esfera para se deslocar no pêndulo. Fica atento na extremidade. Atenção, ó. Então repara que eu consigo mexer apenas uma esfera. Aí o que acontece se eu conseguir colocar duas esferas para mexer? Então, ou seja, o antes tem que ser igual ao depois. Olha lá. Então aí continua o movimento, né? Ou seja, na extremidade você bota um pêndulo para mexer. Na extremidade, ou seja, pela conservação da quantidade de movimento, ou seja, um vai mexer. Então, olha o que acontece que ele bota dois, ó. Ou seja, se ele bota dois para se deslocar, ou seja, nesse momento aqui da colisão, repara que também vou deslocar dois também. Aí, olha o que é legal. O que que acontece se ele botar 3 para se deslocar? Olha o que vai acontecer. Vamos lá. Então ele pegou 3 agora no pêndulo e botou 3 também para mexer. Ou seja, o princípio da quantidade de movimento diz o seguinte, que a quantidade de movimento que vai ser antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Olha o que é legal. E olha só o que acontece também num jogo de basquete qualquer. Olha lá. Eu tenho aqui um jogador dos Lakers, né? Aí repara que no sistema você tem dois sistemas, no caso seria o jogador e a bola. Nesse exato momento, quando ele vai arremessar a bola, repara que o corpo dele vai ser lançado para onde, professor? Para trás. Porque como ele lança para frente, o seu corpo vai recuar. Olha lá. Então esse princípio, ele é princípio da conservação da quantidade de movimento. O que explica, professor, isso? Em um sistema onde você tem o que nós chamamos de ação de uma força externa, ela tem que ser zero. É o que nós chamamos de um sistema mecanicamente isolado. Se a força ela tem que ser igual a zero, ou seja, a ação externa, não preciso ter nenhuma força. E nós discutimos isso com você lá na primeira lei de Newton. Então você vai ver que o antes tem que ser igual o antes tem que ser igual ao depois. Então se você observar, então a quantidade de movimento aqui vai ficar o seguinte, pelo esse princípio. O impulso é nulo, ou seja, não tem impulso nesse exato momento, quando aqui nesse momento, ó, quando o nosso jogador salta. Então, ou seja, o sistema, nós chamamos que o sistema está isolado. Quem é o sistema? Seria a bola e o jogador de basquete. E o que é legal? Vamos pegar aqui agora uma equação e descrever essa explicação, ó. Então, professor, já sei que a variação da quantidade, o impulso, pelo teorema que nós comentamos com você, o teorema do impulso é a variação da quantidade de movimento, ok? E nós sabemos que esse cara aqui vale zero, então isso aqui vai a zero. Então a gente pode discutir o seguinte, que a variação da quantidade de movimento, no momento que ele começa a saltar e lançar, o sistema ele está isolado. Então tem que ser o quê, professor? Tem que ser nulo. E nós vimos também que a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial tem que ser igual a zero, porque isso aqui é a variação da quantidade de movimento. Olha o que vai acontecer. Eu vou pegar esse nosso amiguinho aqui e vou passar ele para o nosso segundo membro. Então, passando aqui para o nosso segundo membro, eu vou ter o seguinte, ó, que a quantidade final tem que ser igual à quantidade inicial, ou seja, o que acontece antes tem que acontecer o que, professor? Depois. Então, para a bola ir para frente, o nosso jogador tem que ir para trás, ok? E o que é legal aqui é que você entenda o seguinte: eu vou aqui ajeitar que a quantidade inicial tem que ser igual à quantidade final. Vocês vão ver em livros que a quantidade antes tem que ser igual à quantidade o quê, professor? Depois. Para que isso aqui, professor? Porque eu preciso estudar isso daqui. Porque logo mais nós vamos explicar para você uma situação que é chamada de choques mecânicos. E esses choques mecânicos eles vão aplicar esse princípio de conservação da quantidade do nosso movimento. Ou seja, o que é antes vai ter que acontecer também depois. Ok, galera? Então, essa é a nossa aula para você, que nós temos que comentar com você com a quantidade de movimento. Então, fica na paz, fica com Deus. Depois nós vamos comentar com você sobre choques mecânicos, ou também chamado de colisões de partículas. Então, fica na paz, fica com Deus e daqui a pouco. Tchau, tchau.